Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E essa é a minha homenagem ao maior de todos, ao rei do futebol, Pelé. Vocês já se perguntaram qual é o maior jogador de futebol de todos os tempos? Nesse esporte mais que centenário, tivemos diversos jogadores que deixaram a sua marca e se tornaram grandes símbolos do futebol. Mas só um pode ser o maior. E quando eu digo maior, não estamos falando de altura, e sim de grandeza, de história, legado. Se você estava atento aos primeiros, 2 segundos de vídeo, eu já dei um pequeno spoiler da minha opinião. Afinal, só existe um tricampeão mundial com mais de 1000 gols que eternizou a camisa 10. Evidentemente, para mim, esse cargo de maior da história já tem dono faz tempo. Mas antes, para começar, temos que tomar muito cuidado com o anacronismo. Para simplificar aqui, é basicamente querer comparar o Pelé com jogadores atuais, como se o Pelé jogasse nos dias de hoje, com as condições de hoje, quando na realidade ele jogava em uma época completamente diferente, com um mundo completamente diferente. E se você distorce isso, tu assassina completamente o sentido das coisas. Levando isso em conta, Pelé iniciou sua carreira profissional no Santos em 1956, uma época em que muitas coisas no futebol eram meio, antiquadas. Como, por exemplo, o peso das bolas, que naquela época era de pouco mais de 450 gramas. Algo que hoje seria proibido pelas regras da FIFA, que colocou como limite máximo para peso em uma bola 450 gramas. A título de comparação, a bola da Copa de 2022 pesa aproximadamente 423 gramas. Mas o pior não é nem isso. Nos anos 50, em dias de chuva, a bola absorvia a água e chegava a pesar mais de 1 quilo. 1 quilo. Cabecear a bola era uma missão muito dolorida, já que elas causavam hematomas nos atletas. Se você hoje em dia reclama quando tem show no Maracanã um dia antes do jogo do seu time e o gramado fica um lixo, então, imagina isso todos os jogos. Bom, nos anos 60 era assim. Ou você realmente acha que o gramado da Rua Javari era bom? Não é bom nem hoje em dia, né? Isso fora o uniforme, que não é esses dry fit da Nike, todo moderno de hoje em dia. Era um tecido pesado que também terminava o jogo pesando muito mais do que começou. As chuteiras também ainda muito arcaicas. Enfim, fora que durante boa parte da carreira de Pelé, não existiam sequer os cartões amarelo e vermelho para divertir os jogadores. Ou seja, o Pelé era insanamente caçado em campo. Todo jogo entradas criminosas. Era dali pra cadeia, praticamente tentativas de homicídio. Os cartões só foram introduzidos no esporte a partir da Copa de 70. É um milagre o Pelé não ter passado boa parte da carreira lesionado. Mesmo com todas essas adversidades, Pelé ficou conhecido mesmo pelo estilo de jogo único, de um jogador completo, com boa velocidade, bom drible, bom chute, bom passe e, apesar da altura, bom jogo aéreo. Ele era tão completo que desenrolava até como goleiro. Por isso, não é à toa que ele é o maior artilheiro da história do futebol, com 1.281 gols, contando amistosos e jogos oficiais, uma média de quase um gol por jogo. Para se ter ideia, só em 1959 ele marcou 127 gols e ele tinha 19 anos de idade. Tem muita gente que contesta esses números, afirmando que os jogos amistosos não valem. Mas então, lembra do anacronismo? Pois é, na época em que Pelé começou a jogar, sequer existia campeonato brasileiro. Ou seja, que tipo de jogo oficial ele jogava então? O Paulista e só? Fora que no início do Brasileirão, na chamada Taça Brasil, os times jogavam pouquíssimos jogos. Não é que nem hoje que são 38 rodadas, turno e retorno, bonitinho. O Santos, em 1961, por exemplo, jogou 5 jogos para ser campeão. Em 62, 5 também.
Em 63 foram 4 jogos, em 64 foram 6, em 65 4 jogos. Então eles jogavam o Campeonato Paulista, jogavam 4, 5 jogos pelo Brasileiro e depois faziam o quê? Na época, os times faziam excursões pelo mundo e jogavam amistosos ou torneios que já foram extintos. E hoje, esses campeonatos contabilizam para as estatísticas como amistosos. Se você olhar com a ótica de hoje, realmente, os amistosos não valem absolutamente nada. Mas na época, a história era outra. Não dá para interpretar como se os amistosos fossem irrelevantes, porque na época não era. Falando agora de títulos, Pelé venceu praticamente tudo o que disputou. Foram 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros. Detalhe, ele sozinho tem mais brasileiro que Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Inter, Grêmio, Atlético, 2 Libertadores, 2 Mundiais e o mais impressionante, 3 Copas do Mundo, sendo o único jogador da história a conquistar 3. Ele sozinho tem mais Copa que França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. E olha que foi a Inglaterra que inventou o futebol. Muitos questionam o fato dele nunca ter ido jogar na Europa, mas novamente, temos que levar em consideração a época em que ele era jogador. O grande centro do futebol não era a Europa. Não existia essa superioridade financeira de hoje. Não existiam grandes táticas de vanguarda que só os europeus sabiam. Muito pelo contrário. Prova disso é que durante o período de atividade de Pelé, tivemos mais campeões sul-americanos no Mundial de Clubes do que europeus. E antes que você diga que eles não ligavam para o Mundial, em Copas do Mundo também a vantagem é sul-americana. Enquanto o Pelé vestia as cores verde e amarela, só teve um Mundial indo para a Europa, aquele lá da Inglaterra de 66. Para corroborar, podemos ver que nas mais diversas excursões do Santos pela Europa, o Santos sempre engoliu os times europeus. Não é à toa que venceu os 2 intercontinentais que disputou. Jogando pelo Brasil, a mesma coisa. As médias de vitórias e gols contra times de América do Sul e África são extremamente semelhantes às médias contra os europeus. Eu diria que possivelmente a Ferroviária de Araraquara de 1962 era muito mais time do que o Chelsea de 62. O futebol europeu não era absolutamente nada demais. Bom, mas aí vai vir um chato e falar: ah, mas o Pelé só jogou com o pedreiro, daí era fácil fazer gol. Tá, então você quer me dizer que Garrincha, Nilton Santos, Ademir da Guia, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Pepe eram pedreiros? Isso só jogando no Brasil, eu não falei de Bob Moore, Eusébio. Mano, se o Eusébio e o Garrincha eram pedreiros, eu sou um astronauta. Se posteriormente Maradona, Ronaldinho, Messi, Zico e tantos outros sonharam em vestir a camisa 10, tenha certeza que foi por causa do Pelé. Antes dele, 10 era só um número. Ele que deu esse significado, esse peso à camisa. E pra mim essa discussão acaba aqui. Por quê? O jogador que mais reúne história, legado, habilidade e conquistas é Pelé. Pra mim, indiscutivelmente, o maior jogador de todos os tempos. Se você discorda, por favor, sinta-se livre, me diga quem é o maior jogador da história aqui nos comentários. Evidentemente, não existe uma só pessoa que agradou a todos, nem mesmo o Pelé. Há quem diga que é impossível um brasileiro ser o maior jogador de futebol da história. Essa síndrome de vira-lata imposta a nós desde o Brasil colônia muitas vezes impede de enxergar as riquezas e belezas dessas terras. Uma delas, o Pelé. Infelizmente, Edson Arantes do Nascimento nos deixou no final do ano passado. Mas Pelé será eterno e minha forma de retribuir foi fazendo esse pequeno trabalho, com todo o amor e carinho que o rei merece. Esse não foi um vídeo bibliográfico contando tintim por tintim da história dele, foi apenas uma homenagem. Uma homenagem emocionada, destinada a quem tanto fez por esse país e pelo futebol. Eu queria ter feito esse vídeo antes, no mês passado, era um assunto que estava mais em alta, mas eu tinha que terminar a parte 2 sobre a Copa do Mundo. Bom, espero que tenham gostado. Ultimamente só vídeo triste, né? A Croácia, aí o Pelé morre.
Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Tem muita gente que acompanha os vídeos e não é inscrito, eu fico revoltado. Me segue nas redes sociais e comenta aí nos comentários qualquer feedback, sugestão para melhorar. Até o próximo dia 16. Valeu, tamo junto!